O que aconteceria com você se lhe tirassem 2 anos da sua vida? Olá, eu sou o professor Paulo Candé e a resposta para essa pergunta que eu te fiz é a seguinte: depende. Se você tem 40 anos, ou 50, ou 30, enfim, não faria muita diferença se lhe roubassem 2 anos da sua vida. Agora a pergunta ela muda completamente se ela é feita para uma criança de 5 anos. Para uma criança de 5 anos que tem 2 anos roubados dela, faz muita diferença. Para uma criança de 6 anos, para uma criança de 4, faz muita diferença. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender perfeitamente porque no título desse vídeo eu fiz a chamada específica para todos os pais e mães. Recentemente, eu e a minha esposa fizemos um curso de linguagem silenciosa e, como eu já havia falado, com aquele que para mim é o maior especialista em linguagem silenciosa no Brasil. Tem muita coisa que ele falou no curso usando dados científicos que eu já falei várias vezes aqui no canal. Todo esse vídeo, do início até o final, é para todo aquele que pensa e principalmente para aqueles pais e mães que amam os seus filhos, que amam de fato. Então, se você não pensa, ou se é pai e mãe, mas que de fato não ama os seus filhos, então esse vídeo não é para você. Eu lhe convido a partir de agora fechar o vídeo e ir embora. Tá claro isso? Você continua aí? Então, beleza. Agora, segura o coração, porque como nós vivemos na época do mimimi, o risco de você se aborrecer com o que eu vou falar aqui é muito grande. Presta atenção em mais uma pergunta. Qual a diferença entre o brasileiro, o europeu e o americano? Tem várias, né? Mas eu vou lhe apontar uma diferença principal e muito significativa. O europeu e o americano gostam de ler. O brasileiro é o segundo país no mundo que menos lê. Vocês estão entendendo? Tem aqueles países que possuem as populações que menos gostam de ler. O que vem em segundo lugar é o Brasil. Se você for procurar uma imagem da França, de uma praça, por exemplo, é muito comum você encontrar imagens das pessoas nas praças, nos jardins, com o livro na mão e lendo. Isso é comum, como eu disse, para o francês, mas para o europeu de maneira geral é normal. E isso significa muita coisa, mas muita coisa mesmo. Hoje em dia, eu não posso mais presentear as pessoas com livros, que é um dos maiores tesouros que eu aprendi a cultivar com o meu pai. Por quê? Como eu acabei de dizer, pelo Brasil ser o segundo país do mundo onde menos se lê, então eu sei que é jogar dinheiro fora eu comprar um livro para dar de presente porque eu sei que a pessoa não vai ler. E isso traz um mal que você não pode nem imaginar. Se você é pai, se você é mãe, se você não desperta no seu filho o gosto pela leitura, você não imagina o mal que você está fazendo para ele. Eu cresci vendo o meu pai ao longo da vida criar e construir uma biblioteca imensa. Hoje sou eu que construo a minha biblioteca, muito embora eu tenha muitos livros aqui que eu herdei dele. Agora presta atenção no que eu vou te dizer e não fica com raivinha. Você busca ser alguém medíocre ou excepcional?
Para você que se ofende quando ouve o termo medíocre, deixa eu explicar uma coisa. Medíocre vem de médio. Você chamar alguém de medíocre, você não está ofendendo a pessoa. O que você está fazendo é dizer que a pessoa encontra-se na média. Se você quer ser alguém excepcional na sua vida, e se você quer que o seu filho seja excepcional, com quem você acha que o seu filho vai modelar os exemplos? É de você que é pai, é de você que é mãe. Seu filho não gosta de ler? Desculpa te dizer, não é culpa dele, é culpa sua, que é pai, que é mãe. Porque ele não tem esse exemplo de você. Uma outra diferença entre o brasileiro, o americano e o europeu é a seguinte. O americano e o europeu, desde pequenos, eles foram educados, presta atenção no que eu estou dizendo, educados, não ensinados. Educação e ensino são coisas diferentes. Ou seja, o americano e o europeu, se acontecer de algum momento eles falirem, chegar na pobreza, eles sabem como se levantar de novo. O brasileiro não sabe. Você acha que você aprende isso e se educa com relação à educação financeira, que é normal na Europa e nos Estados Unidos, mas é inexistente no Brasil? Você acha que esse tipo de educação você adquire como? No TikTok? Você acha que você adquire isso assistindo vídeo de meme? O Brasil apresenta uma outra característica. O Google tem uma ferramenta fantástica chamada Google Analytics. Você que é produtor de conteúdo como eu sou, nós temos disponível dentro do canal do YouTube, no caso eu, o YouTube me disponibiliza essa ferramenta onde eu vou analisar os meus gráficos e as minhas estatísticas. Então existe uma coisa que todo produtor de conteúdo não, e não apenas eu, todo produtor de conteúdo sabe. O brasileiro tem por hábito assistir vídeos de até, no máximo, 10 minutos. No máximo, estourando 12. Até um determinado momento da vida aqui do nosso canal, eu cheguei a fazer vídeos de meia hora. Faz tempo que eu não produzo mais esses tipos de vídeos. Por melhor que seja o conteúdo, mas porque eu sei que as pessoas não vão assistir. Por que é que o TikTok fez tanto sucesso? É óbvio. Qual o tempo de duração de um vídeo do TikTok? Existe um fenômeno que só começou a surgir a partir de 2020. Todo mundo sabe muito bem o que foi que aconteceu em 2020. Que fenômeno é esse? Crianças, homens, mulheres tiveram a sua amígdala. A amígdala que eu estou falando não é da garganta não, viu? A amígdala do cérebro. Pesquisa no Google o oráculo que você vai saber o que é amígdala. Então, desde 2020, a amígdala ela foi sequestrada. Claro que isso não aconteceu nem com a minha esposa e nem comigo, mas com a maioria das pessoas foi. Faça o seguinte, experimente andar um pouquinho na rua, 5 minutinhos, que você vai ver muita gente assim. Eu já fiz um vídeo aqui falando da luz azul emitida pelos monitores de celulares e de TV. O mal que fazem para a produção de certos hormônios no seu organismo. Então esse fenômeno das pessoas deixarem de observar o outro para ver na frente deles apenas isso daqui, isso, neurologicamente falando, foi e está sendo um desastre. Normalmente, eu não gravo a hora que eu estou gravando. Sabem por quê? Porque eu não consigo. Logo aqui atrás, uns 200 metros mais ou menos, tem um colégio que quando eu era pequeno, eu e a minha irmã estudamos nesse colégio. Os meus pais colocaram a gente nesse colégio porque era um bom colégio, um colégio cristão, um colégio de freiras. Por que é que eu não consigo gravar pela manhã cedo? Porque as crianças que chegam aqui no colégio chegam por volta das 7 horas e elas ficam mais ou menos até as 10h30, 11 horas gritando, correndo, fazendo bagunça. Mas aí você pergunta, mas eles não estão na sala de aula estudando? Eu disse, não,
Eu não sei por quê. Bem, é colégio particular, não é colégio público, é colégio particular. E assim eles ficam até meio-dia, de segunda a sexta. É sempre assim. Eu só estou conseguindo gravar hoje pela manhã cedo por causa de outro fenômeno que acontece no Brasil. Que fenômeno é esse? Olha só, amanhã é feriado, sexta-feira santa. Pergunta: se o feriado é só amanhã, por que é que os colégios hoje não têm aula? Né? Não é só esse colégio. Os colégios daqui de Recife, eles não têm aula. Todo dia às 7 horas da manhã, religiosamente eu saio para fazer a minha corrida. No meu percurso tem 3 colégios. 3. Os 3 estão fechados. Aí eu pergunto de novo, mas o feriado não é só amanhã? Normalmente quando eu saio para correr, eu vejo as pessoas indo para as paradas de ônibus para os seus trabalhos. Eu não vi isso hoje. Eu tenho 2 cunhados que moram no Japão. E mesmo tendo nascido aqui no Brasil e sido criados aqui no Brasil, tem uma coisa que eles não entendem. Como é que no Brasil tem tanto feriado? É essa a outra diferença que existe entre o brasileiro, o americano e o europeu. O brasileiro tem uma quantidade absurda de feriado. Sabe uma coisa? Eu amo trabalhar. Sabe por quê? Porque eu amo ser útil. Eu amo ser um filho de Deus que está servindo para alguma coisa aqui. Porque eu não sou medíocre. Eu não estou na média. Se você não é medíocre, se você como eu é alguém que busca ser excepcional, levanta agora da sua cadeira e faz alguma coisa pelo seu filho, por você e pelo Brasil. Lutar pelo Brasil não é você, uma vez a cada 4 anos, pegar uma bandeira do Brasil e sair agitando na rua, torcendo pela vitória do Brasil na Copa. Isso não é ser brasileiro. Repetindo o que eu falei ainda há pouco. Se você não faz parte da geração mimimi, tudo que eu falei aqui começou a fazer você pensar. Então para um pouquinho e pensa. E para encerrar, incrível, consegui gravar o vídeo em extremo silêncio. Mas feriado é só amanhã. Por favor, guardem com vocês a real significação desse feriado, que não é de ficar sem trabalhar ou ir para a praia, se é que o seu objetivo é tornar-se alguém extraordinário. Bem, eu não sou medíocre. Se você está me assistindo, você também não é. Eu sou extraordinário. Se você chegou até aqui me assistindo, você também é extraordinário. Muita paz a todos, excelente final de semana, saúde física, mental e emocional. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.